Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal, né? Nosso legado, contando a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas, né? Construindo o nosso legado. Então, a gente vai contando a história desse grupo que há 77 anos tem atuado no mercado, né? De uma forma muito positiva, desenvolvido a sociedade na qual está inserida, e isso é feito através de cada um de nós, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais um de nós, né, que é o Eduardo Baldessin, né, que está aqui conosco. Tá? É o nosso gerente geral lá do pós-venda da estrutura da Jeep Ram, que nos deu essa honra aqui de fazer esse bate-papo. A gente estava aqui no Esquenta, aqui, é um dos gerentes mais novos que a gente tem só 5 meses que está conosco, e vai estar contando um pouquinho da sua história, da sua jornada, da sua experiência, como é que ele tem também influenciado e construído o legado do Grupo Águia Branca nessa passagem dele aqui conosco. Tudo bom, Eduardo? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, muito bom dia. É um prazer aqui estar compartilhando aqui, né, dividindo um pouco do que tem acontecido no nosso dia a dia e poder compartilhar um pouco da minha história que vai servir como base a gente continuar essa história linda que o Grupo Águia Branca tem. Que legal, Eduardo. Eduardo, Baldessin é um sobrenome que italiano? Italiano, Ah, Tinte, do nordeste da Itália ali. É um mas parentesco, é um sobrenome que vem do meu avô. Meu avô e minha avó são, né, falecidos, mas são italianos, e minha mãe é a primeira filha a nascer no Brasil. que Minha legal. vovó veio grávida, imagina só, veio grávida da Itália para cá, e a minha mãe foi a primeira filha a nascer no Brasil. Eles são em 8. Já tinham 2 que vinham da Itália, e ela foi a terceira, e deu uma continuidade de mais 5. É. Eu fico pensando, aquelas pessoas, né, aqueles imigrantes, né, foram realmente heróis, né? Que foi um processo de imigração na época da guerra, é claro que eles tiveram as motivações deles. Ninguém faz uma jornada dessa assim do nada, né? Tem que ter uma grande motivação. Mas você imagina, hoje a gente tem internet, a gente quando compra passagem, você já compra passagem de volta, né? A gente tem toda a comunicação. A gente meio que sabe o que vai encontrar do lado de lá, né? A gente entra, vê as imagens, vê os filmes, né? E o Uhum. que aquelas pessoas fizeram, se lançaram mesmo como, né, como heróis, como aventureiros, né? Que exemplo, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Fizeram parte também um pouco da história do desenvolvimento do norte do estado, né? Meu avô foi trabalhar como mestre de obras na cidade de Colatina, no mesma cidade Uhum. onde o Grupo Águia Branca nasceu. É. E que, em especial, né, a imigração italiana tem uma grande influência na região do estado do Espírito Santo, né? Tem até livros e tal. Os membros da Uhum. família aqui também são né, tem uma ligação forte, né, com o consulado italiano, né? O Dr. Newton é um cidadão honorário, né? Tem algum, não é bem esse termo não, mas é alguma coisa nesse sentido de ter Uhum. uma Um pessoa, reconhecimento, né? um reconhecimento deles lá, e já teve visitas lá, já teve visitas aqui, né? Então, sobre isso, porque foi muito impactante, né? Deixa um legado importante no nosso É, país, em especial no Espírito Santo e mais ainda na nossa empresa. Você é um italiano, eu também sou um descendente italiano, a família aqui tem um descendente italiano, como muitos aí, né? exatamente. Mas, Eduardo, antes da gente começar a falar da sua história, que já até começamos aqui lá dos seus avós, né? Uhum. Dá uma posicionada para a gente, o que é o seu dia a dia, né? Aí na Jeep, o que é esse pós-venda, qual que é o tamanho da Jeep, até onde que vai, como é que estamos posicionados aí? Hoje eu atuo como gerente geral de pós-vendas Jeep Ram, né? Somos uma rede de 8 concessionárias. 6 concessionárias estão no Espírito Santo e outras 2 estão, uma em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Eu estava comentando com você há pouco, né, que teremos mais uma no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro hoje a gente já tem um ponto em Petrópolis e em breve teremos um ponto, ainda esse ano, um ponto funcionando em Nova Friburgo.
né? Uhum. Uhum. Então essas serão hoje 8, mas seremos 9 operações em concessionárias, né? Jeep, algumas delas homologadas RAM, mas esse é o Uhum. nosso dia a dia, né? O meu dia a dia é apoiar, é ajudar, né, a desenvolver as estratégias, olhar um pouco para o dia a dia, mas com um olhar no futuro, entendendo quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, quais são os riscos, compartilhar essa visão com todos os gerentes de cada unidade, para que possam, né, traduzir a nossa estratégia, né, em operações saudáveis, superavitárias, né, que possam ter os seus custos controlados e sempre atento às oportunidades de crescer, né? Esse Uhum. é um pouco do meu dia a dia, né? Parte dele também envolve desenvolver as pessoas, né? O nosso grupo sempre tem uma força muito grande de avançar sempre, com muita honestidade, com muita integridade, com muita ética. E sem as pessoas a gente não consegue fazer isso. Sem que as pessoas entendam a importância de seguir os processos, a importância de seguir a regra, a importância de cumprindo a regra que a gente consegue olhar para melhorar a regra. Então isso é um pouco do meu dia a dia, Tinte, junto de vocês aqui. Legal. E tem feito isso de uma forma muito legal, né, Eduardo? Você está conosco há 5 meses, né, que a gente falava há 5 meses, pouco, né? aham. E assim, ó, e eu, né, no meu papel do meu dia a dia, eu fico muito vendo dados, né? Eu acabo, dentro da minha dinâmica, não conseguindo estar muito próximo a vocês pela grandeza da nossa operação. Eu acabo estando mais com outro nível de pessoas e tal, né, no dia a Claro. dia, correndo para lá e para cá. Mas eu acompanho, né, o NPS, IST, né, acompanho todas as reclamações que acontecem de uma forma geral, faturamento, resultados, né, das operações. E tenho visto que ao longo desse período, assim, a gente já começa a dar uma melhorada. A gente está falando de indicadores que não são fáceis de serem mexidos, né, porque não é assim você falar assim, não, agora eu vou melhorar meu índice de satisfação do meu cliente aqui, ele vai dar um pulo. Não é assim, né? Porque como você mesmo disse, as coisas são feitas através das pessoas, né? Não é uma parede que está branca, eu vou pintá-la de azul, você vai ali, passou e pronto, resolveu. Não é isso, né? Você tem que Não é isso. trabalhar as pessoas, desenvolver as pessoas para que através disso a gente melhore os processos e o cliente comece a Exato. perceber. Isso aí. E a gente É já um começa a arranjo, perceber. é um arranjo complexo, né, Tinte? É multifatorial, né? Nem sempre Uhum, um movimento único vai trazer o resultado diretamente do que a gente precisa. uhum, tá. Eduardo, e quais cidades que nós estamos, assim, porque nem todos são daqui da região que vão estar nos ouvindo, né? Então só para ficar gravado assim, né? Quais cidades que a gente está hoje? Bom, no norte do estado, do Espírito Santo, em Linhares, né, a gente tem uma operação muito bacana, grande, com uma estrutura de atendimento no padrão da montadora. Uhum, Descendo, a gente tem em Serra, né, uma unidade também muito forte, muito bem preparada. Nós temos em Vitória 2 unidades, a mais antiga, né, da nossa operação, que é na Avenida Vitória, mas temos uma recente loja linda, num padrão de qualidade excelente de atendimento, que é aqui em Leitão da Silva, onde eu estou falando nesse momento, ah, legal. né? Uhum, E aí, ainda dentro da Grande Vitória, nós temos a instalação de Vila Velha, né? Também uma loja nova, uma loja super acolhedora com a nossa gerente Cíntia. E aí seguimos para o sul do estado, numa instalação em Cachoeiro, né? Uma uhum, cidade muito importante, um polo muito forte, né? Do comércio, né? Dos negócios do Magno Granito. Então tem uma capacidade de atendimento bacana essa população que está ali, que almeja, né? Se locomover ou se mover através das nossas marcas. E aí a gente agora saindo do Espírito Santo, a gente segue para Minas Gerais. Nós temos uma instalação também maravilhosa em Juiz de Fora, a terceira maior cidade de Minas Gerais, uma potência, e a gente tem uma loja equivalente à potência da cidade, num local super bem posicionado na cidade. E essa última instalação em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, né, que eu comentei que em uhum, breve nós teremos uma outra unidade na região serrana do Rio de Janeiro também. Então uhum, são esses uhum, 9 pontos onde nós estamos com as operações Jeep e RAM
através do Grupo Águia Branca. Ah, legal. E a gente tem também aqueles pontos que a gente chama de touch point, aqueles containers, né? Que é Tem São razão. Mateus, Cariacica e Guarapari, né? Perfeito. E Bem lembrado. quando a gente soma, a gente vai para 12 pontos de contato que a gente tem na região com o cliente, né? Uhum. E a gente não pode esquecer, porque assim, é característico nosso esse relacionamento, estar próximo do cliente e tal, Uhum. tá nos aproximando aí, né? Não tem uma estrutura de pós-vendas, né? Tá? Por isso que não tem todo esse contato seu, mas assim, a gente está lá vendendo o carro, contactando o cliente Uhum. e tal, né? Então, são pontos. E nós vendemos RAM ontem, não sei se você está sabendo, nós conseguimos a nomeação de RAM em Cachoeiro. Tá? Então, nós já Que vamos para legal. Eu 5 não ficava operações de sabendo. RAM. Obrigado pelo, Pois é, é. pelo furo de reportagem aqui. Não, pois é. A gente estava, porque a RAM, né, que é uma outra marca dentro da Jeep, né, tem uma linha de carro de picapes, de luxos e tal, Uhum. a gente pede, eles nos concedem para representá-los em Cachoeiro. Então, com isso, a gente fica Juiz de Fora, né, agora Cachoeiro, Vitória na Avenida Vitória e Vitória lá na Leitão da Silva e Linhares. Em Linhares. Exato. É, Que bom. esses 5 pontos aí. Mais uma força. Literalmente, mais uma grande força. E tem sido muito legal o RAM, né? Acabamos de lançar a Muito. Rampage aí, carro sensacional. Sucesso. Uhum. Grande sucesso. O nosso test drive que não para, não fica estacionado. Todo mundo quer experimentar. Isso é muito legal. O carro é muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de ver e é outra experiência, né, Eduardo? O projeto RAM, né, é um projeto bem diferente, né? É um projeto que busca uma conexão entre o line-up, né, entre o Jeep, entre as Rams importadas. Então ele compõe ali um nicho super interessante de mais experiência para o cliente, de iniciar essa experiência RAM, que é única, né, que fala de força, fala de luxo, fala de uma série de quesitos, de pilares super importantes e que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Legal. Eduardo, dentro da estrutura de pós-vendas da Jeep, nós temos mais ou menos quantas pessoas aí? Tem noção? Assim. Eu acredito que em torno de acredito que 100 a 120 pessoas, todas essas 8 unidades. É esse número que eu já levantei, né? Agora, com essa nova operação de Nova Friburgo, a gente aumenta mais um pouquinho, porque não é uma operação tão grande, mas a gente chega aí entre 120 e 130 pessoas. E assim, é um trabalho muito orquestrado, né? Porque à medida que vai lançando produtos novos, igual a gente comentou aí da Rampage, que está chegando, ou a atualização tecnológica dos produtos, você levar para ponto, né, tanto a capacitação, o treinamento, o alinhamento com esses novos produtos, né? Tá? Como é que você faz isso no dia a dia? Como é que você faz essa orquestração desse alinhamento, dessa atualização do conhecimento, Eduardo? Tinti, é muito importante que você citou agora, porque para a gente realmente entregar o propósito do pós-venda, eu tenho perguntado para todos os meus liderados, né? Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito do pós-venda, né, de um produto, de um equipamento como esse, mecânico, elétrico, eletrônico, né, cheio de funcionalidade, que move as pessoas, que move as famílias? Qual é o grande propósito do pós-venda, né? E eu tenho reforçado que é garantir a segurança do produto, é garantir que as funcionalidades daquele produto continuam sendo entregues para os clientes, né, da melhor forma possível, como se ele tivesse retirado da concessionária. Então é como tornar, né, esse produto novo de novo, né, ou mais próximo disso, com bastante recuperar essa experiência do cliente, não deixar que ela seja, né, comprometida. Esse é o nosso grande propósito. Isso só acontece com muita informação, com muito treinamento, com muita entrega, com muita seriedade, né? E esse timing, né, de que um produto foi lançado, ele tem que ser, até mesmo antes do lançamento, ele já tem que ser, as pessoas já têm que ser treinadas nesse conhecimento, exercitado, né, feito, né? A gente sabe que nossos treinamentos são treinamentos de alto nível, os treinamentos da Tenante, o material é excelente, todos eles com né, avaliações, né, com nota mínima de 80%, então todos os nossos profissionais são experimentados nisso. Então,
o que eu mais ajudo nessa orquestra, né, é sensibilizar todos que para que a gente faça um bom atendimento, uma entrega de excelência para os nossos clientes, tudo isso tem que estar muito em dia, muito antecipado, né? Nós precisamos trabalhar de maneira planejada, organizada e preventiva. Nosso cliente merece a nossa seriedade no mais alto nível. Quanto mais a gente estiver preparado para isso, mais seguros estaremos para poder, né, fazer uma venda consultiva, aplicar uma informação, uma ferramenta, uma funcionalidade que realmente vai, ao melhorar ou recuperar a experiência positiva, né, do cliente com os nossos produtos. Não só nossos produtos, mas com o nosso relacionamento e reforçar, né, cada vez mais o Uhum. relacionamento e a confiança nas nossas marcas, no nosso grupo. É um pouco do que eu tenho tentado trabalhar com o time aqui. O time é muito bom, o time quer fazer, né? A gente tem um corpo de pessoas muito engajado, muito atento, né? E quer fazer cada dia melhor. Uhum. Não, que legal. É um belíssimo desafio, né, Eduardo? Você Sem dúvida. tá com essas pessoas engajadas, né, com esse alinhamento, tá? E a recepção de serviço, a recepção do cliente na empresa, né, também é um outro grande ponto de muito contato, tá? Que a gente tem que estar também trazendo informação, desenvolvendo essas pessoas, que é um desafio grande para a gente, né? Sem dúvida. Tudo começa com esse primeiro contato, né? Desde o agendamento, a recepção na nossa casa, né? A gente precisa demonstrar sempre uma capacidade ou uma credibilidade muito grande. E a gente só faz isso com Uhum. conhecimento, com bom tratamento, com olhos nos olhos, né? Entendendo realmente qual é a necessidade do cliente. Muitas vezes até dizendo, olha, você não precisa disso, você precisa disso, né? Ele Exato. precisa Uhum. confiar na Uhum. gente, né? Nem sempre Uhum. os clientes têm tempo, né, para poder se aprofundarem tanto, Uhum. né, nos detalhes dos produtos. Mas nós somos esses Uhum. profissionais que ele pode confiar e que a gente vai Uhum. trazer ali uma informação assertiva para ele ter cada vez mais uma experiência bacana com o nosso produto. Uhum. Na sua visão, Eduardo, assim, qual que é o seu maior desafio na operação que você tem hoje aí? Eu confesso que na minha visão, Tinte, olhando para o nosso futuro, né, o nosso futuro de crescimento, o meu maior desafio é o desenvolvimento das pessoas, né? Uhum. E é não só desenvolver, mas também atrair, né? Sermos um local onde as pessoas querem trabalhar, onde as pessoas querem se desenvolver, porque entendem que aqui, né, as pessoas se desenvolvem, é dada a chance de inovar, de crescer, de aplicar ideias, esse ambiente colaborativo, né? Então, eu acho que o Uhum. maior desafio meu é nesse sentido, desenvolver as pessoas para que elas possam sempre tornar o nosso negócio sustentável, né? Ele precisa ser o alicerce tem que ser muito forte, e esse alicerce são as Uhum. pessoas, né? Esse é o maior Uhum. desafio. Poxa, e que é o meu também, sabe? Eu Uhum. também tenho muito isso, né? Assim, ontem eu estava conversando com um dos nossos acionistas, né, seu Wagner, e conversando um pouco sobre o nosso futuro e falando não vou nem falar preocupação, né, mas mais das ações, né, que a gente tem feito para trazer um ambiente, né, onde que as pessoas se sintam à vontade de estudar, de crescer, se desenvolver, porque tem muito esse protagonismo do conhecimento, né? A gente não pode, nós, enquanto empresa, querer assumir isso sozinho. Isso é uma coisa que tem que partir da equipe, né, das pessoas, né? E falando disso, como é que você faz, você, Eduardo, para se desenvolver, para você estudar? Como é que você se mantém atualizado? Tinte, eu sou, acho que isso vem um pouco do meu berço, assim, né? Minha mãe é professora de história, meu pai é engenheiro florestal. Uhum. Então eu sempre convivi com o ambiente, né, da minha mãe sempre lá no cantinho dela, planejando as aulas, corrigindo prova, fazendo, né, uma leitura ou outra de uma atualização de um livro novo, né? O meu pai debruçado em mapas, relatórios, escrevendo muito. Então eu acho que eu tive um bom berço assim de pessoas que gostavam de estudar e eu gosto de estudar. Então, Uhum. seja assistindo um filme, seja lendo um livro, seja desenvolvendo, fazendo um curso, seja de curta duração, seja de longa duração, eu acho que a gente precisa transitar nessas diversas esferas, né? E buscar esse conhecimento e ficar sempre aberto,
né? Não achar que o conhecimento que você já acumulou, ele servirá para o futuro. Talvez ele serve para o passado, do que você já acumulou. Mas para o futuro a gente tem que tentar combinar esses conhecimentos ou buscar uma pitadinha nova desse assunto para que realmente a gente consiga absorver, enxergar, ter uma capacidade de prever o que acontecerá. É isso eu acho que é a busca de todos nós, né, Tins? Como prever o que vai acontecer? E a gente só consegue aferir essa ferramenta com conhecimento e uma cabeça aberta. Tá aberto, né? Eu acho que isso é uma grande dica que você traz, né? Assim, a gente está aberto para o novo, né? Porque ou felizmente ou infelizmente, né? As coisas não se repetem da forma que a gente gostaria, né? A gente É verdade. pega todo esse conhecimento nosso, nossa experiência e tal, e quer projetar o futuro com base nisso. Aí cai um meteoro, né? Aí surge uma tecnologia nova, vem a internet, vem um carro elétrico, né? Vem novos combustíveis aí de uma forma geral, né? E né? Muda tudo. Muda tudo e tudo aquilo que você acreditava que ia ser no futuro não é mais, né? Não é mais. A gente muda os nossos hábitos, os nossos costumes e tal. Bacana, Eduardo. A gente contando um pouco dessa história, a gente até começou a falar da sua família, da chegada deles no Brasil. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Seu background, de onde você veio para chegar até aqui, o que você estudou, onde você nasceu. Traz um pouquinho isso pra gente. Não, bacana. Eu sou nascido em Vitória, mas criado na cidade de Vila Velha, né? Cresci num bairro de conjunto, que a gente costuma dizer, no bairro Araçás, em Vila Velha. Me permitiu ter uma experiência de muita liberdade, de muito espaço, né? De muita brincadeira, de muito esporte. Sempre pratiquei muito esporte. Eu também cresci no conjunto lá, tá? Em Vila Velha, ali no conjunto Barcelos ali. É mesmo? Eu estudei próximo. Eu estudei próximo do Conjunto Barcelos, na escola Santa Terezinha, ali na Glória. Nossa, sei, perto da Chocolates Garota, a fábrica Chocolates Garota. A gente sabia qual bombom tinha saído, só pelo cheiro. Eu lembro. E tinha o apito da fábrica que nos guiava também, né? Perfeito, eu acho que normalmente às 11 horas, alguma coisa assim, era alguma coisa assim, né? 15 para o meio-dia, tinha 15 para 7 da manhã. Quase que se coincidia com os horários das trocas de turma, né, de salas de aula. Isso. Mas eu cresci no bairro Araçás, tive uma infância muito ativa, assim, né, com muitas brincadeiras, com muitas amizades, né, tenho amigos até hoje, né, e depois disso, inclusive lá no bairro Araçás, você me perguntou qual foi a minha primeira experiência de trabalho, não foi exatamente lá no bairro, já com acho que de 13 para 14 anos, tinha uma estamparia. Eu me lembro de uma confecção do bairro chamada Banana Clube, eu acho. E aí tinha uma estamparia, uma partezinha que era um serviço terceirizado, que essa estamparia fazia estampas para várias marcas, e aí surgiu uma vaga lá de secador, né? Eu operava lá um secador para poder secar as estampas e tal, para acelerar o processo, mas isso foi a estampa de camisa, experiência. Né? Estampas de camisa, né? Camisas, aquele silk, né? Aquele silk screen que aquele fazia, silk, né? Exato, né? Com uma tela onde você transferia o desenho para o tecido e depois você tinha que secar. Mas essa foi a primeira experiência. Eu, mais uns amigos mais próximos, todos embarcamos juntos nessa uma espécie de quase que uma brincadeira, mas uma brincadeira mais séria, né? Que tinha que ter cuidado e tudo mais. Mas foi a primeira experiência. Mas eu confesso que depois disso, né, sempre fazendo um paralelo muito forte com os estudos e os esportes, né? Eu tive essa experiência no Colégio Santa Terezinha, próximo da Garoto, até a quinta série, até a sétima série. E antigamente era a sétima série, né, gente? Hoje é diferente. Mas depois eu tive uma experiência no Colégio Salesiano. Minha mãe foi convidada para ser professora de lá. E, naturalmente, né, nós tínhamos como filhos bolsas de estudo e fomos estudando Salesiano. Que me ampliou bastante esse universo. Era uma escola enorme, eram 5 mil alunos, era quase que uma festa. Os horários estudei lá recreio, também, tá? Né? Nossos mesmo, filhos são muito próximos. Eu não sabia lá disso. também.
Ali do lado Que do terminal bacana. Dom Bosco ali. Exato, exato, né? Tínhamos até naquela época o aquaviário, né? Eu que morava em Vila Velha, de vez em quando tinha um problema de ônibus, o aquaviário era a nossa saída, né? E agora ele É. retorna. Retorno. Mas o Salesiano me deu uma base muito forte, seja na parte É. educacional quanto na parte esportiva, né? Isso, essa casadinha fez muito bem a mim, fez muito bem a mim, mas a muitos amigos também que hoje estão em excelentes posições no estado e até no Brasil. E isso me permitiu ingressar na UFES. Eu fui, Uhum. né? Eu fui estudante de engenharia civil na UFES, concluí em 2002 e também tive a oportunidade nos meus últimos anos de participar de uma estrutura de iniciação científica, né, onde meu professor Ricardo Franz, que eu lembro aqui muita gratidão, me permitiu entender o que era experimentar, Uhum. prototipar, né, pilotos, né, experimentar. Quanto mais, né, aumentar o número de fracassos para a gente se aproximar do sucesso. E isso é Uhum. uma dica para muita coisa, né? Para o É. empreendedorismo, Uhum. para a Uhum. inovação. Então, naquele momento, eu acho que a grande missão que ele me deu foi experimente, né? Não tenha medo de experimentar do novo. Mas também ele trouxe uma visão de que, por eu ter sido aluno de graduação na escola pública, né, na Universidade Federal, mas também tive a oportunidade de fazer um mestrado lá em engenharia ambiental como bolsista, que eu tinha um dever assim com a sociedade. Eu tinha sim que aplicar isso, né? A sociedade, ele dizia, a sociedade investiu em você, você precisa dar um retorno a essa mesma sociedade. E, naturalmente, meu primeiro emprego depois de formado foi de professor, buscando um pouquinho da experiência da minha mãe, mas fui ser professor de cálculo, Tinte. Primeiro ano de Nossa! engenharia da Cálculo universidade, 1, derivar. Nossa, cálculo Deus do 1, céu. cálculo vetorial. Eu falei, vamos começar. Buscar minha É isso carteira aí, de legal. trabalho lá, tá lá, Parabéns. professor. Mas eu acho que Uhum. essa foi a grande sementinha que hoje me ajuda a entender que minha grande proposta é realmente desenvolver as pessoas, torná-las mais informadas, mais capazes de Uhum. executar e de alcançar seus sonhos através do trabalho. Então eu sou muito grato a esse professor que deu essa sementinha não só a mim, mas a todos que passaram pelo laboratório de saneamento ambiental, né? Estudos que envolviam efluentes, enfim, mas que ele trazia uma visão muito importante de que, independente de que éramos estudantes, ali já estava começando a nossa jornada de trabalho, Uhum. né? Que quanto melhores pudéssemos ser como estudantes, certamente os colegas, os professores trariam uma imagem, né? Uma percepção sobre a nossa capacidade de entregar, da nossa seriedade, da nossa capacidade de estudar, de entender um problema e entregar uma solução, né? Quando eu costumo dizer aos meus muitos amigos e filhos de amigos que falam, olha, quando a gente entra na faculdade, no primeiro período, seu processo seletivo já acabou de começar, né? Os seus Uhum. colegas ali, estudantes, já serão certamente pessoas que poderão te indicar, já faz parte do seu networking, né? Exato. Que é muito Uhum. importante ter para poder trilhar a sua vida profissional no futuro. Uhum. E as conexões depois vêm de lugares mais inusitados, né, que você imagina, né? De repente, hoje, aí na sua jornada na GIB, você vai reencontrar um amigo seu lá de trás que está no órgão público, que eventualmente você precisa de uma orientação, ou um cliente, ou sendo gestor de uma frota de um cliente, ou usuário, ou o que quer que seja, né? Então, é bem isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Naturalmente, esse histórico, né, esse histórico mesmo que tenha sido uma experiência pequena ou mais duradoura, as pessoas se lembram de, né, qual era a sua postura, qual era a sua essência, quais eram os valores, né, que a gente Uhum. praticava, ainda mesmo com menos responsabilidade, mas com a mesma vontade de demonstrar e É. de fazer o que é certo. Que reputação, né, Eduardo, que você vai construindo ao longo da sua jornada, né? Que história é essa que você vai construindo? Que é o que a gente fala do nosso legado, né?
Que história é essa? Né, que o Grupo Águia Branca, ao longo dos seus 77 anos, e nós, na nossa história de vida também, enquanto individuais, enquanto família, membros de uma sociedade, o que quer que seja, que história é essa que a gente constrói? Né? Você trouxe algumas coisas de propósito aqui que já dá para entender um pouco do seu legado, né? Eu me reconheço, assim, como um... Eu costumo dizer, assim, que para a gente chamar alguém de bom profissional, tem diversos requisitos, mas um deles é a capacidade de formar outros bons profissionais, né? E é uma satisfação muito grande. Aí eu tiro um pouco da experiência de professor, Tinte, que quando a gente enxerga um aluno, né, ou um liderado que absorveu aquele conhecimento que você compartilhou, mas ele transformou em algo ainda melhor, algo mais avançado, mais lapidado, isso tem uma satisfação muito grande, porque você, opa, deu certo, aquela semente ali pegou, né? Ele vai avançar com as ideias deles e vai poder também transferir isso de uma outra forma para uma outra pessoa. Então, muito legal. Assim, adoro essa vida acadêmica, né? Eu também comecei dando aula, né? Você vê quantas coisas incomuns que a gente olha tem. Aí, mais uma coisa, né? Mais um fato em comum, rapaz. Que bacana, legal. Bacana. E sobre a sua história profissional, Eduardo, dá um breve highlight para a gente, assim. Comecei falando sobre essa experiência como professor, mas logo que eu iniciei como professor, eu também sempre dividi a minha vida acadêmica com uma vida profissional na área de engenharia de projetos. Eu iniciei trabalhando numa empresa mineira, chamada EPC Engenharia, que fornecia serviços de engenharia de projetos para as grandes empresas aqui do estado, como a Vale e, na época, CST, né? Hoje a ArcelorMittal. Mas também tinham pequenos contratos com na época, era Cruz Celulose, né? Hoje Suzano, e também a Samarco. Então eu comecei trabalhando como engenheiro júnior de uma empresa de projetos. Desenho, cálculo, né? As grandes pranchas em A1 e A0, enfim, né? Tanto para engenharia... Papel vegetal. Eu já tinha passado o papel vegetal. Eu já estava no Já tinha? Já tinha o AutoCAD. Ainda bem que a gente já tinha o AutoCAD. Que bom, já tínhamos saído. Já tínhamos saído do nanquim, né? Da caneta nanquim. Do nanquim, aquelas caneta... esqueci que tinha as espessuras da tinta, né? Sim, exato. As réguas teias com seus modos, Exato. Então, eu comecei assim, como engenheiro de projetos. Então, logo pude, né, liderar uma equipe. Então, eu fui de liderado a líder dessa equipe, né, que a gente chamava de coordenador de disciplina, da disciplina de engenharia civil. Em seguida, acabei indo nessa mesma empresa como gerente de contratos. Eu me lembro que um projeto que eu iniciei foi justamente uma ampliação da área do LTQ, da ArcelorMittal. E logo em seguida eu fui convidado a trabalhar na Samarco Mineração, também como coordenador de projetos. Trabalhei na Samarco por 6 anos. Depois eu escolhi fazer uma pausa de 1 ano para desenvolver o meu inglês. Eu falei, puxa vida, eu tenho, né, uma boa experiência, já fiz um mestrado, já fiz um MBA naquela época. Eu falei, mas o meu inglês continuou como intermediário. O que eu posso fazer para mudar isso, né? E aí já tinha um desejo muito grande de fazer um intercâmbio, né? E pude investir no intercâmbio nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, na Califórnia, onde também tive a sorte de... Iniciei como um cliente da escola para estrangeiros lá, mas logo que eu cheguei eu pude participar de um processo seletivo que os estudantes trabalhavam na escola, e de uma forma de permuta, eles trabalhavam meu expediente e estudavam meu expediente. Então isso eu podia economizar um pouco, e aí fiquei por 1 ano lá. Fiquei entre os anos 2014 e 2015, estudando por lá, e retornei para trabalhar na área de engenharia aqui no estado. Trabalhei em alguns órgãos na área de estradas, sempre voltado à área de engenharia de projetos, de investimento, né? Seja na fase de planejamento, seja na fase de execução. Né? E o meu último projeto antes de seguir aqui foi um projeto muito interessante, bem diferente, que era desenvolver uma modelagem de concessão da infraestrutura portuária de Vitória. Né? Eu lembro quando a gente bateu o papo, né?
Foi. Na sua fase de contratação, eu lembro que você me explicou sobre isso, achei interessantíssimo o projeto. E ele tinha ele me conectava com uma coisa, com parte desse legado, né? Que era um projeto muito importante para o Estado. A gente sempre entende que o Estado tem uma vocação logística única e que esse projeto traria, né, uma nova fase para essa capacidade logística do Estado. Então, Uhum. alguns dos colegas lá são colegas do Salesiano, que eu pude reencontrar trabalhando por lá, que me convidaram para trabalhar por parte da história, né, nossa, mas também principalmente pela parte de história de profissional. E pudemos trabalhar juntos nessa modelagem e hoje o Porto funciona como o primeiro porto concedido, né? Eu não vou falar privado porque não foi uma privatização, mas que funciona através de uma concessão, né? Hoje lá a empresa V-Portos funciona de maneira mais independente, né? Oferecendo um serviço mais ágil, de mais excelência não só para o nosso estado, mas para o Brasil, como um renovado corredor de escoamento da produção ou até mesmo de importação. Os nossos carros, né? Alguns dos nossos carros chegam por ali e foi isso, né? Foi essa experiência antes de embarcar na nossa jornada aqui. E como é que está sendo, Eduardo, para você, assim, essa mudança, né, de que você sai de uma estrutura muito técnica, né, de engenharia, né, que apesar de você sempre estar lidando com pessoas, liderando pessoas, mas são objetivos um pouco diferentes. Um é muito mais técnico e aqui é muito mais de atendimento, né, de a gente disponibilizar o produto e manter o produto do cliente. Como é que foi essa mudança para você? Eu sempre gosto de me desafiar, né? Eu acho que é a forma mais importante de inovar, é o pilar principal de manter a cabeça aberta para novos conhecimentos, né? Eu entendo que isso faz parte da minha receita de desenvolvimento pessoal. Eu preciso me colocar em ambientes onde eu não tenha 100% de experiência, ou que eu não domine 100%, porque eu vou me provocar a aprender, né? E eu gosto muito de aprender coisas novas, né? Essas eram percepções que eu tinha quando conversava com o Bernardo, né? Dizendo, poxa, que ambiente interessante trabalhar com a parte do atendimento, com a parte comercial, né? Eu acho que aproveitar, o que eu imaginei principalmente foi eu iria aproveitar melhor essa bagagem técnica que eu tinha, ela precisava de um polimento, e que esse polimento comercial de atendimento poderia vir através dessa experiência, né? E não só trazer benefícios para a minha jornada, mas também poder compartilhar esse olhar um pouco... a palavra não é disruptivo, mas assim, um olhar um olhar diferente das pessoas que estão ali no dia a dia, né? Poder trazer uma crítica, mesmo que inicialmente pareça uma pergunta estranha, mas Eduardo, né? Será que o Eduardo fez uma pergunta interessante? Ou que fizesse as pessoas pensarem, né? Poxa, nunca ninguém se fez essa pergunta. Muitas vezes essa pergunta vem da minha experiência das outras áreas, né? Então, e eu acredito muito também, Tinte, nessa diferença de experiências, né? O ambiente da inovação não vive sem essa combinação de experiências diferentes, dessa diversidade, eu creio muito né? nisso. Então, se a gente realmente quer compor uma receita que alcança ou que é capaz de olhar de vários prismas para o futuro, né? Ela precisa vir a partir de pessoas com experiências distintas, que possam se somar, que possam, né, colaborar entre elas para alcançar novos resultados. Eu acredito muito nisso também, Eduardo. Assim, a criatividade, ela surge Perfeito. né, da diversidade do conhecimento, né? Sabe, se todo mundo só sabe A, o que a gente vai produzir é A, né? Então a gente precisa de A, de 2, de 7, de 5, de outras letras, né, para a gente fazer uma frase, fazer, né, um livro, né, com essas combinações de coisas, e aí a gente consegue criar, senão a gente só fica repetindo o A. A gente precisa de aumentar esse repertório, a gente precisa nos desenvolver e ter um ambiente que a gente tenha confiança para poder propor as inovações, né, que você trouxe para a gente aí. Pô, Eduardo, legal, bacana essa jornada, bacana essa visão, sabe? Assim, eu fico muito feliz com
com esse conhecimento que a gente traz para a gente, né? Com esse oxigênio novo, né? Com esse ar novo que a gente traz para a estrutura, que é diferente do ar, né? Que a gente sai um pouco do automobilismo, de revenda, e a gente consegue trazer esse conhecimento para, com esse olhar diferente, a gente conseguir dar uma atenção maior aos nossos clientes, né? Que é o nosso grande propósito, né? Sem Atendê-los, né? dúvida, sem Com dúvida. excelência e tal, né? Eduardo, bacana, eu gostei muito, assim, eu queria te pedir, assim, uma dica para quem está chegando na empresa, assim, pessoa que está chegando, igual você acabou de chegar, porque 5 anos ainda é o começo de uma jornada, né? Que É, dica que você daria para as pessoas que estão chegando hoje? olha, a dica eu me lembro que a gente até no bate-papo falou sobre isso, né? Manter a mente aberta, né? Com muito respeito, né? Uhum, Existe um legado já deixado e planos para continuar construindo, né? Fazer parte disso, chegar com muito respeito, com muito senso de ouvir, né? Ouvir bastante, entender o que está acontecendo e se projetar, né? Se imaginar, a minha contribuição pode ser aqui, a minha contribuição pode ser ali. Eu acho que há espaço de sobra. Nós trabalhamos num ambiente de muito respeito, de muito espaço, de muita oportunidade. Um uhum, ambiente leve, né, Tim? A gente trabalha aqui num ambiente é, leve, isso é muito positivo. uhum, Isso não inibe as pessoas, não se sinta inibido, né? O grupo é grande sim, mas ele tem um respeito muito grande pelas pessoas, pelas experiências que elas trazem, o que ela já construiu e ela quer participar dessa experiência do futuro de cada um de nós. Então a dica é essa, né? Chegue com uhum, muita vontade de realizar, com muito respeito, né? Com muita atenção, que é um ambiente muito colaborativo, muito positivo, né? E que essa é uma receita e é um alicerce, né? Eu vou puxar uma palavra da engenharia, é um radier muito sólido para a gente poder uhum. São edificar os bases, né? nossos sonhos, né? É, São a base sólida para a verdade. gente Uhum, edificar é, nossa uhum. história. E é interessante, Eduardo, que o que você traz é uma coisa que não é palpável como na engenharia, né? Na engenharia, você vai lá, faz uma sondagem do solo, uma medição qualquer, e fala: aqui eu tenho é, uma característica que suporta tantos quilos em cima, né? Vamos simplificar um pouco. Uhum, E o que você traz desse ambiente é uma coisa um pouco mais etérea, né? É essa confiança que nós geramos nas relações entre nós, com respeito que você trouxe, sabe? Que é poderosíssimo. Só que é uma coisa etérea, não é uma coisa que você vai lá e põe uma ferramenta e mede a resistência do material. Aqui você tem que sentir esse ambiente de segurança, né, psicológica, né, que nos dá essa liberdade. Mas bacana, Eduardo, bacana. Tá? Fico muito grato ao seu bate-papo aí, imagina. suas dicas aí. Eu que agradeço pela oportunidade de Como compartilhar. eu queria te pedir uma dica de um filme, de um livro, uma coisa assim que você poderia compartilhar conosco. Eu tenho sim, engraçado que quando você trouxe o tema inovação, né? Em 2013, já se fazem 10 anos, ó. Eu tive Uhum. contato com um livro que eu vejo que você gosta um pouco dessa metodologia, que é o Business Model Generation, né? Do Alexander Nossa, bastante. Uhum. Osterwalder, né? E ele, Osterwalder. Uhum. em 2013, eu fiz um curso de um professor que tinha acabado de chegar de um curso com o Alexander e que vinha Na apresentar. Suíça? Porque a Não, ele escola tinha dele é acabado na de Suíça, fazer, né? ele tinha acabado de chegar da Suíça e estava dando um curso em Belo Uhum. Horizonte. Né? Naquela época eu Legal. trabalhava ainda na empresa mineira, busquei essa oportunidade e foi sensacional. Foi um Uhum. marco assim na minha jornada de É. entender a possibilidade de, através de uma metodologia simples, né, super colaborativa, de como que a Uhum. gente pode rever a nossa visão sobre o negócio, sobre as oportunidades, sobre as ameaças, refletir efetivamente qual é o nosso diferencial, né, o Uhum. que que a gente faz de diferente, né, o que que a gente entende na forma, o que que a gente entrega na forma de um presente, né? Como é que a gente se comunica com os clientes? Qual cliente nós queremos nos comunicar com esse formato, Uhum. né? Uhum. Sem deixar de toda a estrutura mais racional de quais são os custos, quais são os recursos chaves. Então, é um livro que eu recomendo a todos, assim, que não só façam reflexão
sobre o seu negócio ou o negócio que trabalha, mas também encarar a própria carreira como seu negócio, né? Esse próprio livro ele também tem uma versão que é o Business Model You, que é você modelando você como negócio. E muitas vezes as pessoas têm uma visão de que eu confio a minha carreira às empresas, né? Isso eu acredito que é uma falha, é uma oportunidade de você não só confiar a uma parcela à empresa, mas que você dê a sua parcela de domínio sobre a sua jornada. Que você possa inovar, que você possa empreender. Você possa empreender dentro da própria empresa que você trabalha. Mas é importante se reconhecer também como empresa, né? Se organizar, tem que planejar, tem que ter estratégia. Né? Eu acho que O foram dois protagonismo, livros né, que eu... Eduardo? Eu acho que, assim, eu resumo isso, é tudo isso, creio muito, adoro esse material todo, mas é uma palavra mais simples, é o protagonismo, né? Parar Sem de dúvida. botar a culpa no governo, parar de botar a culpa na economia, na dificuldade, na falta de tempo e assumir a Que assumir. responsabilidade daquilo que acontece com você. Né? Uhum. Se você está onde que você está hoje, a responsabilidade é sua. Não é do governo, que foi governo A, B, C. Se você estudou, passou no curso ou não passou, é sua. Você que tomou as decisões para chegar até aqui. Então, Isso quando a aí. gente assume esse protagonismo da nossa vida, né, da nossa formação, das nossas decisões, a gente faz essa grande empresa pessoal aí que você trouxe. É verdade. Eduardo, eu vou te agradecer aqui. Infelizmente, estamos na pressa do tempo aqui, tá? Sem dúvida. Assim, obrigado pela generosidade de compartilhar conosco a sua Bom, história. eu que agradeço o convite e a oportunidade. Tite, é uma honra. Tá? Deixar você fazer as considerações finais, então. Espero, né, continuar nessa jornada de colaboração, de compartilhamento, de contribuição, de aprendizado, né? Ter uma chance aqui de continuar. O Grupo H Branca me dá a oportunidade de continuar deixando também o meu legado, né, que é desenvolver as pessoas. Isso está muito claro, né? E essa oportunidade de trabalhar como gerente geral, né, como um gestor, como líder e poder ser um exemplo, né, dar exemplo e ajudar as pessoas a seguirem a sua jornada, né, alcançarem os seus sonhos através desse período que ela estará conosco, né? Isso é uma oportunidade única. E eu queria agradecer por isso e convidar a todos a conhecer essa história que a gente deixa aqui a cada podcast, né? Ou a cada ciclo de resultado que o Grupo H Branca avança. Obrigado pela oportunidade, Tite. Legal, Valdecim. Tá? Valeu pela jornada, pelo convite. Reforço o seu convite para que as pessoas estejam conosco, ouvindo as nossas histórias, né, nessa construção desse nosso legado. Tá? E é isso, pessoal. Né? Nosso podcast essa semana. Agradeço a vocês pela audição. Tá? Compartilhem, porque são boas histórias, são histórias que valem a pena ser compartilhadas. Tá? Espero vocês aqui na semana que vem. Tá? Até já.